Intolerância alimentar, este é o nosso assunto de hoje aqui no Doutor TV. Seja muito bem-vindo, eu sou a Keila Lima. Vamos começar mais uma entrevista e antes disso já te convido a se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, porque todos os dias nós temos vídeos novos e sempre com muita informação para você. Para conversar sobre esse assunto, já estou aqui com a Daíse Fini. Ela é nutricionista e é nutricionista ortomolecular e também ela é pós-graduada justamente em comportamento alimentar. É muito bom que você preste atenção na nossa conversa, porque muitas vezes nós sentimos algumas dores ou mesmo algumas indisposições que são geradas por não só transtornos alimentares, mas por algum tipo de alergia ou intolerância. E é muito importante que você consulte um profissional para poder identificar este problema, né, Daíse? Tudo bem, querida? Olá, Keila. Boa tarde, tudo bem? Tudo jóia? A diferença, né, como a gente consegue, como a gente difere uma intolerância alimentar de uma alergia. A alergia, ela é uma resposta imunológica, diferente da intolerância alimentar, que geralmente é uma resposta digestiva. Quando a gente percebe, né, em consultório que o paciente tem alguma intolerância alimentar, é quando ele traz essa queixa de alguns sinais e sintomas que ele sente quando ele ingere algum alimento. Agora, os sintomas são diferentes da alergia, porque quando a gente fala alergia, você falou alergia, eu já penso, eu estou empipocada, ou eu começo a inchar, os meus olhos incham. A intolerância, ela não causa esse tipo de sintomas? São sintomas diferenciados? Sim, são sintomas diferenciados. Na alergia, a gente vai ter realmente essa coceira, vermelhidão, são reações mesmo de uma resposta, né, e de uma reação imunológica. Quando a gente tem aí uma intolerância alimentar, são respostas mais digestivas. Então, geralmente a parede, né, a mucosa intestinal, ela fica inflamada por uma ingestão alimentar, e aí a gente começa a sentir dores de cabeça, distensão abdominal, alguns aspectos diferentes das fezes, então às vezes fezes mais amolecidas, ou mesmo diarreia, náusea, um desconforto. Então esses são sintomas de intolerância. É como se eu me sentisse mais enjoada, então? Exatamente. Na hora que eu como aquilo parece que não cai bem. Não cai bem. Geralmente os sintomas de intolerância, eles duram de 2 a 3 horas e às vezes, dependendo, né, a gravidade, pode chegar até 9 horas. Daí, a intolerância, eu nasço com ela, porque a gente sabe que crianças também podem ter. Tanto o mais comum sempre se fala, agora, depois que se descobriu, a gente fala muito sobre isso, sobre a intolerância à lactose. Então, hoje, a gente que é um pouco mais velho, nem tinha isso. Você sentia uma dor e pronto, quando era criança, e não sabia disso. Agora, eu posso adquirir isso depois ao longo da vida por conta até de uma má alimentação? Sim, você pode adquirir ao longo da vida, e também ao longo da vida você pode diminuir esse grau de intolerância. Geralmente, quando os pacientes têm, né, na vida adulta, né, descobrem alguma intolerância alimentar, a gente tem como reverter esse quadro. Não sei se eu já posso te contar, mas geralmente a gente trabalha com sinais e sintomas, faz a exclusão de algum alimento específico ou os possíveis, né, intolerantes da alimentação. Mas tem algum alimento, tem algum exame que faz com que você descubra que aquele alimento específico eu sou intolerante a ele? Tem os exames bioquímicos, mas na prática clínica, né, a gente vê que a clínica é muito soberana quando a gente vai falar de intolerância alimentar, e aí a gente consegue avaliar por sinais e sintomas. Então, geralmente o paciente traz alguns sintomas e muito característicos de alguma intolerância. Geralmente esses sintomas, eles são casados, então eu sinto isso mais aquilo, né? Então, por exemplo, eu tenho constipação intestinal e ao mesmo tempo eu sinto muita dores de cabeça, enxaqueca. Então, isso é muito característico de uma intolerância alimentar. E aí o que a gente pode fazer? Tem os exames bioquímicos, que o nutri ou o médico pode fornecer para o paciente fazer a coleta, ou então a gente faz uma exclusão da dieta do paciente de possíveis intolerantes, alimentos que provocam isso, e aí a gente avalia depois de 90 dias.
E existe alguns tipos de exames. Tem exames de exclusão de 50 alimentos, de 100 alimentos. E vai aumentando a possibilidade da descoberta com maior rapidez, né? Sim. Agora, uma coisa que eu quero te perguntar. Eu falei da intolerância à lactose, que é o que mais a gente ouve hoje. A lactose e também ao glúten. Mas existem outros alimentos que causam essa intolerância também de uma forma bem conhecida como esses dois? Na verdade, são os dois mais característicos que a gente vê na maior parte da população, né? Então, a intolerância à lactose é porque a gente não consegue, tem a ausência ali de uma enzima para captar a lactase e para fazer a digestão dessa lactose, né? Então, dá para a gente colocar, né, pela prescrição farmacêutica, né, prescrever a lactase para o paciente ter uma melhora desse quadro. E o glúten também a gente consegue, né, é a proteína ali do trigo, dá para fazer a exclusão ou trabalhar com outros alimentos para os intolerantes ao glúten. Assim como hoje a gente já vê no mercado também vários alimentos aí sem lactose, né? E esses são os mais comuns, então? São os mais comuns, mas também a gente tem os alimentos com maiores quantidades de food maps. Não sei se você já ouviu falar dessa sigla. Essa sigla é uma sigla que é FODMAPS. São os food maps, que são os fermentáveis, oligosacarídeos, monossacarídeos, disacarídeos e polióis, que são tipos de açúcares que também são possíveis aí para pessoas intolerantes, dificulta a digestão. Então, eles são alimentos aí possíveis, a intolerância a esses alimentos, que são, por exemplo, leguminosas, feijões, lentilhas, alguns outros grãos. Então, tudo vai depender de como esse paciente está inflamado ou não pela uma intolerância alimentar. Agora, uma coisa que eu quero te perguntar antes de encerrar. Detectou, estou fazendo o tratamento que, na verdade, pelo que eu entendi, é basicamente uma mudança de hábitos. Exato, Keila. Substituir esses alimentos. Agora, isso significa que eu nunca mais vou poder comer isso, ou depois que eu desinflamo, eu já sei que eu sou intolerante, então eu não posso abusar. Mas de vez em quando eu posso fazer uma visitinha lá no leite, numa oleaginosa, se for o caso, ou nesse legume diferenciado, ou se eu fizer isso, eu posso ter problemas mais graves, até que possam me levar à morte. Porque no caso da alergia, muitas vezes acontece isso, né? A gente sabe de pessoas que têm alergia a amendoim, por exemplo, ou a frutos do mar, que realmente pode matar. O caso dessa intolerância também é assim? Olha, Keila, depois que a gente faz a exclusão aí da nossa alimentação, desses possíveis alimentos que contribuem para a intolerância alimentar e para esses sintomas, é o momento da gente arrumar a casa. Então, olhar para a alimentação desse paciente como um todo. Então, achou lá o que provoca, a gente tem que melhorar o quadro geral. Não só trabalhar uma melhora de toda a alimentação, trabalhar esse intestino, então olhar para ele como está essa mucosa intestinal, se esse paciente tem alguma desbiose, que é o equilíbrio entre as bactérias boas e ruins que moram no nosso intestino, pensar também se ele está dormindo bem, se ele está estressado. A gente já sabe da ligação, né, do eixo intestino-cérebro. Então, a gente tem que melhorar e avaliar esse paciente como um todo. E aí, né, trabalhando tudo isso, arrumando a casa, a gente fala, né, gosto de falar para os pacientes que ele pode fazer uma baguncinha às vezes, mas ele não pode desorganizar tudo de novo. Então, claro, às vezes ir lá tomar o leite ou comer alguma coisa que contém glúten em momentos muito pontuais, mas não pode fazer aquela bagunça generalizada. E aí, então, a gente perde todo um tratamento. Thaís, muito obrigada pelas suas informações. Conversei com a Thaís Filho, que é nutricionista ortomolecular, e ela nos orientou no que diz respeito
a todos os problemas que nós podemos ter quando temos algum tipo de intolerância alimentar. E a boa notícia que ela nos deu é que sim, existe uma solução, você sendo regrado, procurando um especialista, mudando a sua alimentação, para que você tenha, mais do que tudo, qualidade de vida. Obrigada, Thaís. Obrigada, Keila. Até a próxima. Nosso Doutor TV Entrevista de hoje vai ficando por aqui. Lembrando que você pode rever todas as nossas entrevistas aqui no canal. Não se esqueça, se inscreva e também já ative as notificações, porque todos os dias nós postamos vídeos novos para você. Você também pode ler a nossa entrevista no nosso portal ou continuar nos ouvindo por todas as plataformas digitais de áudio. Um beijo para você, até a próxima.